Falar pra gente? Claro, é um prazer estar aqui, né? Eu sou Larissa Borges, eu sou graduada em Secretariado Executivo, tenho MBA em Marketing, pós-graduando em Comunicação e Gestão de Reputação. Eu tenho múltiplas formações em áreas de branding, semiótica, mas nenhuma formação foi melhor para desenvolver soft skills do que a chegada das gêmeas. O meu tema é exatamente sobre a maternidade e um futuro do trabalho mais sustentável, e participar do encontro acadêmico que traz como pilar essas políticas públicas e cidadania. É preciso a gente contextualizar um pouquinho sobre o que é o advocacy, né? Então, segundo o Márcio Zeppelini, é basicamente um lobby do bem realizado entre setores ou personagens influentes na sociedade, na realização de processos de comunicação, reuniões entre os interessados e os pedidos entre essas influências que se dá o verdadeiro advocacy, que pode ter sido vertentes como social, ambiental e cultural. Foi um tema muito gostoso de lidar, porque traz a minha própria experiência como pilar para isso, e eu fui buscar na literatura e amplamente corroborada. Então, eu convido vocês a imaginar um aumento de 4% no PIB apenas dando qualidade de relacionamento entre as escolas e a família. Ou a gente aumentar em 150% a produtividade humana dentro das empresas. Diminuir em 27% o turnover e melhorar a percepção do clima organizacional em 40%. Ou ter faturamento médio 21% maior do que a média anual. Essas são estudos, respectivamente, da Unicef, Deloitte, Harvard Business Review e McKinsey, que trazem estudos sobre a liderança diversa, especificamente sobre a feminina e mais ainda sobre a liderança materna. Mais ironicamente, segundo a FGV, 50% dessas mães são demitidas assim que a proteção da Lei 12.812 se encerra, ou seja, com 4 meses de parida, né? Ele não protege a mãe, a lei só está protegendo a puérpera. O que traz uma reflexão sobre o que traz essa alta demissão. Absenteísmo, baixa produtividade, incompatibilidade com a cultura, uma vez que a própria empresa entende que ela não é mais a primeira escolha dessa mulher, que é biológica, neurológica e hormonalmente afetada com essa catarse que acontece no corpo dela, seja ela abraçando a maternidade, como foi o meu caso, ou ela sendo compulsória pelas leis que impedem essa autonomia sobre a própria decisão. Esse é um debate focado nessa incoerência entre essas duas perspectivas e busca provocar esse diálogo construtivo, como é o que se espera do próprio advocacy, né? Para que a gente possa colocar políticas públicas, RH e cultura organizacional numa mesma mesa. E eu passei a estudar isso como pesquisa de mestrado, olhando um pouquinho além para soft skills que são desenvolvidas pela parentalidade ativa, o que foi amplamente encontrado dentro dos descritivos de cargos de liderança. Como a gente vai pensar em liderança de times diversos, gerenciamento de supply chain ou de crise, foco em resultado em ambientes caóticos. Gente, eu estou falando de fazer o café da manhã para as crianças. Isso é, assim, natural de qualquer pai e mãe que se coloque ativo dentro dessa parentalidade. Vale ressaltar que essas habilidades, elas são fortemente desenvolvidas pela mãe, às vezes também pela sobrecarga dos papéis de gênero construídos socialmente e pelo abandono parental. O IBGE tem uma estatística de mais de 54% dos divórcios até o 5º ano da criança. Isso sem contar com os quase 7% de crianças que são registradas anualmente sem o progenitor. O que força essa mãe que não consegue ser empregável, porque ela é incompatível com a carga horária de 9 a 6, e cuidar do seu filho passa a ser visto como absenteísmo, como descaso, como desmerecer o próprio comprometimento com a equipe. Esse é um debate que eu quero trazer para que a gente possa estudar mais a fundo, que empregar mães não é um prejuízo para a empresa, muito pelo contrário. Como demonstrado pelas estatísticas das consultorias internacionais, isso é um investimento, não só financeiro, mas ele passa a ser tão estratégico que
A gente teve em 2023 a aprovação da Lei 14.457, que amplia a saúde laboral, o papel das CIPAs, para também cuidar da saúde psicológica. E a gente vê o nascimento de NR1, ESG e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU como pilares estratégicos que precisam olhar um pouco mais para o número seco da anuidade, mas também o impacto emocional dos seus times, a produtividade, a abertura à inovação, a sustentabilidade, não só ecológica, mas financeira e humana dessas marcas e empresas. Então, esse é um pouquinho do que está sendo esse artigo, que ele acaba de se tornar a minha pré-tese de mestrado, que eu ainda quero poder compartilhar com todos. Muito obrigada, Larissa. Nossa, Muito que legal. tema, não? Bárbaro. É um baita tema mesmo. Eu não entendi. Você é da área do direito? Eu não sou da área do direito, mas Tá. a minha formação hoje ela é em gestão organizacional, que trabalha com políticas públicas, uma vez que essa própria tese ela pretende mudar essa própria legislação, adaptá-la aos tempos modernos, onde a gente precisa resgatar o sentido essencial daquele ditado africano que é preciso de uma vila inteira para cuidar de uma criança. Isso não é porque a mãe é incompetente, é porque ela tem múltiplos papéis, e a gente precisa absorver essa capacidade que é traduzida do fazer o café das crianças para gerenciar equipes e torná-las mais produtivas. A gente precisa de melhorar essa proteção psicológica, produtiva, econômica, de forma respeitosa com as famílias e, como outros colegas já mencionaram aqui, essa proteção à infância, que também vão ser nossos futuros clientes, consumidores e Claro. colegas de trabalho. E os cidadãos, que medo, né? Precisa cuidar, Muito não tem legal. jeito. É isso aí. Marco, eu gostei muito das duas apresentações, são super importantes, são temas de realidade, tanto as questões de previdência, que precisa ter mudança, né? E a advocacy tem um papel, né, nesse motivador, nessa mudança, quanto você ter um outro olhar para esse papel da mulher, que sem dúvida é essencial. Professora Ana Torresan, que é do nosso grupo, do Mackenzie, que trabalha essas questões também, né, de criança e do papel da mulher. Eu lembro que um dia ela chegou para mim e falou assim, faz pouco tempo, recente isso, eu não sei se todo mundo tem familiaridade com o currículo Lattes aqui, mas é um currículo dentro do âmbito acadêmico, né? Que a gente coloca aí o desenvolvimento das nossas atividades, enfim. E ela falou, Ruth, faz um ano, isso deve fazer uns, eu não sei, com a pandemia eu perdi um pouco a noção do tempo, mas é pouco tempo. Ela falou, conseguimos agora que o currículo Lattes tivesse um espaço para o momento em que a gente não está com a produção ativa, porque a gente está de licença de maternidade, né? Então, assim, você às vezes não consegue nenhum lugar para expressar esse momento. E ele não é um momento inexistente. É um papel social. Primeiro, que é um papel para a família, e segundo, que a gente constrói a sociedade a partir desses indivíduos, né? Então, acho essa discussão muito importante. Estou até curiosa para. A Maria Rita é do nosso grupo aqui, né? Da pesquisa, então tô tentando, tô na expectativa da apresentação dela, porque eu acho que vai conversar aí, ela vai fazendo uma finalização que vai conversar com o seu tema, com o tema da Lívia, com o tema do João, então falar sobre infância tem tudo isso, né, Marco? Estou Sim, aguardando os sim, outros eu também gostei para desses aprender. comentários. Achei que tem coisa vindo aí. Mas muito bacana os dois. E o Guilherme, até no começo, quando ele estava falando mais dos problemas, das falhas estruturais, eu falei, ué, mas cadê o advocacy? Aí depois, na metade em diante, daí não, daí ele foi, então, agora olha o que tem de advocacy para isso e tal. Então ficou legal que ficou, sim, vamos dizer assim, diagnóstico de um problema e o advocacy em cima desse problema, tal, acho que ficou bem legal, trabalhou várias facetas. A Larissa trouxe vários elementos muito interessantes, né? Acho bacana essa provocação de trazer essas, eh,
afirmações. Tudo bem, a gente pode depois colocar um questionamento assim na cientificidade dessas afirmações de ganhos, né? Eu Perfeito. venho do mundo empresarial também, né? Então, assim, como que concluiu que aumenta tantos por cento? Mas, de qualquer maneira, acredita-se que o impacto é muito grande e uma fonte que é uma fonte que pragmaticamente entende de negócios, né? Então, e que está trazendo essa informação. Então, ainda que, né, o número possa não ser esse, possa ser outro, ele é muito relevante, ele chama atenção. E aí ele chama atenção para um aspecto na seara que você está, né, Nara? Isso é interessante que assim, é good business, né? Então, você até está dizendo, olha, eu poderia ir só pelo apelo humanitário, mas, né, da dignidade da pessoa humana e tudo, da igualdade per se, né, como fundamento, mas aí você traz esse vetor, assim, que é muito forte do mundo dos negócios, né? Que é, tá, mas vale dinheiro? Não, vale dinheiro. Ah, puxa, então calma. Ah, então você vai fazer pelo dinheiro ou porque tem que fazer? Uma combinação dos dois favorece, né? Exato. Já que tem uma zona aí de autonomia, né, e liberdade privada, né, para conduzir as relações privadas, contratuais, que eventualmente você não consegue, através do enforcement, amarrar, né? Então, esse argumento ajuda, né? Como é o caso da sustentabilidade do ESG, da agenda toda do ESG, né? Então, mas muito bacana. Acho que o tema tem uma transversalidade aí com o que a gente estava falando, né? Bem legal. Então, vamos lá. Vamos em frente. Obrigado mais uma vez aí os dois, tá? Eu que agradeço. Obrigada.